terceira série do ensino médio. O meu nome é Rodrigo Jorge e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. Nós estamos hoje dando início à semana 6, que vai de 27 a 30 de abril, e também ao volume 10, que é o novo volume, novo livro didático entrando no nosso próximo bimestre. Vamos lembrar hoje muito da nossa infância. Quem aí se lembra bem do tempo quando era criança? Vamos juntos? Vamos dar início então à nossa aula propriamente dita. Nós estamos dando início aos trabalhos no volume 10. Esta videoaula é semana 6, que vai de 27 a 30 de abril. No dia 1º de maio nós teremos feriado, pois será dia do trabalho. Eu sou Rodrigo Jorge e esta aula está vinculada ao conteúdo do SPE com você. Teremos também aqui, antes de começar o trabalho, a distribuição do conteúdo, para que alunos e professores do terceirão entendam como será o planejamento do capítulo 19, Kids Will Be Kids. Na semana 6, que é esta semana, nós trabalharemos da página 4 a 7. E vocês podem acompanhar aí que estão listadas as próximas semanas e quais páginas serão trabalhadas em cada uma destas semanas. Quem já prestou atenção ali nas páginas viu que não teremos nada com as páginas 8 a 9. E isso se deve ao fato do trabalho nas páginas 8 e 9 ser um trabalho de vocabulário. E este trabalho de vocabulário, no contexto de videoaulas e de gravações, e os alunos em casa estudando remotamente, ele é um trabalho muito específico. Então deixaremos ele para ser feito num momento mais apropriado. Vamos focar aqui nas habilidades e nos tempos verbais. Alright? Vamos então dar início aí ao capítulo 19, Kids Will Be Kids. Eu tenho certeza que ser criança na época de vocês foi completamente diferente de ser criança na minha época. Eu fui criança nos anos 80 e nos anos 90. E pensem também na infância dos pais de vocês, dos avós de vocês. Cada pessoa tem uma experiência diferente com a infância. Porém, como o título diz aí, Kids Will Be Kids. Crianças sempre serão crianças. Então eu tenho certeza que podemos encontrar muitas coisas em comum entre nós, vocês e até pessoas mais velhas ainda que a gente. Vamos começar a discussão ali com a seção Get Ready. Número 1. What makes a child happy? Eu acho que isso muda muito pouco com o tempo. Crianças gostam de ser crianças, então gostam de brincar, de explorar o ambiente, gostam de comer doce, açúcar, gostam de receber presente. Criança é criança, precisa ser educada e protegida. Número 2. What comes to mind when you reminisce about your childhood? Aí, cada geração vai ter suas próprias lembranças. Na minha época existiam brinquedos que não eram nada tecnológicos, nada eletrônicos, e na televisão passavam desenhos e programas que nem existem mais. E eu tenho certeza que se vocês olharem a infância de hoje, compararem com a de vocês, alunos da terceira série, vocês já vão ver que muita coisa mudou. A terceira pergunta nos pede para escolher entre aonde seria melhor uma criança crescer? Na small town or a big city? Eu sou born and raised, nascido e criado em Curitiba, uma das maiores cidades do Brasil. Então eu sei como foi bom crescer numa cidade como essa. Porém, eu tenho certeza que a liberdade e as opções do interior também são muito atraentes. É impossível bater o martelo em uma ou em outra.
Vamos olhar agora na página 5 alguns games and toys que nós temos relacionados à infância. Alguns deles relacionados mais à minha infância e à dos seus pais do que a de vocês. Porém, alguns aqui são eternos. Veja aqui as figuras de 1 a 4. Top, action figure, tag and hopscotch. Os dois primeiros são brinquedos bem antigos e talvez vocês nem brincaram. Peão e também bonequinhos de ação. Mais 3 e 4 são eternos. O pega-pega e a famosa amarelinha. Assim que eles são chamados aqui no sul do Brasil. Será que eles têm o mesmo nome aí onde você mora? Não sei. Top, action figure, tag, hopscotch. 5 a 10. Doll. Não estou conseguindo chegar no número 6. Aqui, Blind Man's Bluff, Cat's Cradle, Yo-Yo, Hide and Seek, Slot Car Racing Track. Aqui mais uma vez. Yo-Yo, Cat's Cradle and Slot Car Racing Track foram muito presentes na minha infância. São brinquedos das antigas. Mas a cabra cega e o famoso Hide and Seek são também eternos. E a rainha dos brinquedos, a número 6, Doll. Alright? Eu acredito que fica fácil separar aqui em games and toys. Vamos repetir comigo a lista de games. Tag, hopscotch, blind man's bluff, cat's cradle, hide and seek. Repitam também os toys. Top, action figure, doll, yo-yo, slot car racing track. Será que mudaram muitos os games and toys até hoje? Na página 6, nós teremos um exercício de áudio. Acompanhe comigo a leitura do exercício número 2. You are going to listen to a teenager from Colombia talking about her childhood. Which game or toy activity from activity 1 does she talk about? Ela é colombiana, então falará inglês com um pouco de sotaque, isso é óbvio. Porém, nada que nos impeça de entender o que ela está falando e conseguir responder. Então, ouça o áudio e a fala dela, olhando os games and toys da página anterior. E também já responderemos a pergunta 4. What is the name or what is the game called in Portuguese? Para mostrar como vocês vão conseguir também encontrar esse áudio no Positivo On, prestem atenção no caminho que eu vou fazer para acessar o Positivo On e chegar até esse áudio lá, para vocês conseguirem ouvir quando desejarem. Track 7. I was born in a small town in Venezuela, and I can easily remember the games I used to play with the kids in my neighborhood. My favorite game was Rayuela, as it is called in Spanish. This game can be played with several players, and all you need is a piece of chalk to draw the game grid and a rock to be used as a marker. The game grid should start with square 1 and end with square 8. The first player throws the rock into the first square.
then hops through the course, making sure not to land in the square with the rock in it. The player should hop in single squares with one foot and use both feet for the side-by-side squares. When the player reaches the last square, he or she turns back and jumps through the course back to square one. Then the player moves on to the next level. This time, the player tosses the rock into square number 2 and repeats the same pattern. The most important thing about this game is to always keep the square where the rock is. Vamos então às respostas. Falamos aí do jogo Hopscotch, que em português é chamado de amarelinha. Vamos ouvir mais uma vez, porém agora nós vamos responder ao exercício número 3. Listen again and check the option that correctly answers each of the following questions. Então, letra A. What is the game called in Spanish? Sayuela, cayuela ou rayuela? Se é amarelinha, nós temos o grid, que é os quadrados, né, onde o jogo é realmente jogado no chão. E a pergunta é, what is used to draw the game grid? Como é que se desenha essa seção aí de quadrados no chão? Usando a marker, uma canetinha, a piece of chalk, giz, ou a pen, uma caneta. E quantos quadrados a gente tem que desenhar? Essa é a pergunta C. How many squares should be drawn? 6, 7 or 8? Let's listen again, now for details. Track 7. I was born in a small town in Venezuela, and I can easily remember the games I used to play with the kids in my neighborhood. My favorite game was Rayuela, as it is called in Spanish. This game can be played with several players, and all you need is a piece of chalk to draw the game grid and a rock to be used as a marker. The game grid should start with square 1 and end with square 8. The first player throws the rock into the first square, then hops through the course, making sure not to land in the square with the rock in it. The player should hop in single squares with one foot and use both feet for the side-by-side squares. When the player reaches the last square, he or she turns back and jumps through the course back to square 1. Then the player moves on to the next level. This time, the player tosses the rock into square number 2 and repeats the same pattern. The most important thing about this game is to always keep the square where the rock is. Let's answer it. Letter A. The game is called Rayuela in Spanish. A piece of chalk is used to draw the game grid. And there should be 8 squares drawn. Tenho certeza que foi interessante e que a gente consegue se relacionar com esta jovem de outro país. Ela não é brasileira, mas ela é sul-americana, então temos muito em comum com ela. Tenho certeza que em algum momento da sua childhood, você também brincou de hopscotch. O exercício da página 6, número 5, pede para que vocês se reúnam em pares e discutam algumas questões. Isso não será possível pelo contexto atual. Porém, estas perguntas podem originar respostas por escrito. Então, vamos ver as perguntas. Number 5. Get in pairs and discuss the following questions. Did you used to play any of the games from Activity 1? What about the toys? Were they popular when you were a kid?
Write down your answers. Então aí algumas perguntas de orientação e temos até um exemplo. I used to play hide and seek with my friends. I preferred hiding to seeking. Also, it was a lot more fun to play it at night. Então, tentem escrever algumas palavras ou algumas frases aí no exercício 5 e aproveitem, na live desta semana haverá correção e também um modelo de resposta que vocês podem se inspirar. Moving on, nesta mesma página 6, nós temos a seção Focus on Reading. E é pedido para nós que, antes de lermos o texto na página seguinte, nós vejamos as 6 frases que estão na página 6 e decidirmos se elas são true or false. Eu sempre relembro vocês de que ler as questões e as alternativas é uma boa maneira de nos orientarmos em relação ao que buscamos no texto, principalmente para aqueles leitores que não têm um nível de proficiência muito bom. Vamos ler os statements e você aí pode já fazer um jogo de adivinhação. O que você acha? Vai ser verdadeiro? True ou vai ser falso? False. Letra A. A white lie is an ill-intentioned lie. Lie é a palavra em inglês para mentira. E white lie é a mentira branca. Ela é good-intentioned, bem intencionada, ou ela é ill-intentioned, má intencionada? O que você acha? Letra B. Most parents use white lies to shape children's conduct. As mentiras brancas são usadas para moldar a conduta das crianças. Será? Letra C. American parents lie to their children just as much as Chinese parents do. Vamos ressaltar ali no meio just as much as, que significa que é tanto quanto. Será que American parents and Chinese parents mentem para seus filhos um tanto quanto o outro? D. According to a study, threatening to abandon their children is the most common lie that American and Chinese parents tell their children. Então aqui, será que a mentira mais comum é uma ameaça de abandonar a criança? Que cruel! Letra E. All white lies are unbelievable. Todas as mentiras brancas são inacreditáveis. E a última, letra F. Much is known about the consequences of lying to children. Então aqui, much, muito. Será que sabemos muito sobre a consequência de mentiras para as crianças? Você já fez aí as suas guesses, seus palpites? Vamos então buscar as respostas no texto. E o sentido é realmente esse. Buscar as respostas. Não precisamos ler o texto e compreendê-lo em todas as suas palavras e seus detalhes. Vamos buscar as respostas para completar o exercício 1. Na página 7, eu sempre recomendo que a gente comece a leitura do texto com a primeira frase, pois ela resume geralmente o conteúdo do texto. Vamos ler a primeira frase. A study has shown that most parents employ creative truths to curb or enhance children's conduct. Então aqui, para moldar a conduta das crianças, realmente a gente usa assim mentiras ou verdades criativas para fazer isso. Um dos exemplos que o texto traz é da criança que comeu chiclete. E a mãe disse para ela que ela iria morrer, porque quem come chiclete morre. E ali o segundo retângulo azul, o autor da frase diz que quando ele era criança, ele acreditou. I believed my mother's repeated warnings that swallowing gum would kill me.
E são citadas aí várias outras mentiras que os pais contam. Olha aí mais uma. Over dinner that evening, my husband reminded the kids to eat their carrots or you won't be able to see in the dark. Coma as cenouras ou não será capaz de ver no escuro. Olha outras ali no segundo quadrado. Santa only brings presents to good children. Don't sit so close to the television, you'll go blind. Going outside with wet hair will give you a cold. If you don't come with me now, I'm going to leave you here to sleep the night. Olha essa de abandonar que foi citada lá nas perguntas. No último trecho do texto, a gente encontra a informação de comparação entre americanos e chineses. Ali diz que americanos mentem, 84% dos americanos mentem, sendo que chineses, esse número chegou a 98%. E a lista sublinhada em laranja. The most common lie, we are going to leave you here. E no último quadrado, while most of us do it, olhe esse momento. Little is known of the potential ramifications. Ramifications pode ser traduzido aí como consequências. Little, pouco é sabido. Portanto, letra A. Falso, elas têm boas intenções. Letra B, verdadeiro, realmente elas moldam a conduta das crianças. Letra C, falso, os pais chineses mentem mais que os americanos. Letra D, sim, esta é a mentira mais comum. Eu vou te abandonar, vou te deixar aqui. Letra E, falso, algumas das mentiras são bem fáceis de acreditar, nem todas elas são tão assim impróprias. E a última, falsa também. O texto dizia little is known e a alternativa diz much is known. Como tarefa de sugestão de casa, sugiro aqui que acessem o livro de atividades e lá na página 3 vocês terão exercícios 1, 2, 3 and 4. Esses exercícios serão corrigidos na live desta semana. Então, não deixe de fazê-los. A trip down memory lane. Eu tenho certeza que houveram memórias que voltaram durante essa aula e essas memórias vão lhe fazer muito bem. É muito bom ser criança. Kids will be kids, como diz o título do nosso capítulo. Não deixe de fazer os exercícios sugeridos no livro de atividades e de acompanhar a live de correção que será postada ao longo dessa semana. Não é hora de fraquejar. Um abraço. See ya!